Olá, muito boa noite para você. Estamos no ar com as notícias do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministério Público Federal vai investigar suposto vazamento de informações na Polícia Federal. Senado vota nesta terça-feira projeto que pode adiar o Enem. E governo federal entrega mais de 800 respiradores para 16 estados. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. Os senadores fizeram um acordo para votar nesta terça-feira o projeto que suspende a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos então a Brasília falar ao vivo com Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, boa noite para você. Oi, Stoliar, boa noite. As entidades de ensino e os alunos alegam que a suspensão das aulas presenciais prejudica, sim, o desempenho, sobretudo dos estudantes de baixa renda. Esse projeto de lei suspende a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio com base no estado de calamidade pública que a gente está vivendo por conta da pandemia da Covid-19. O INEP admitiu nesta segunda-feira que a data da prova pode ser alterada. O Ministério da Educação define a prova como uma das políticas públicas de educação mais importantes e diz estar procurando garantir a execução adequada para não prejudicar ainda mais a sociedade brasileira. E, por enquanto, o Enem está mantido para novembro. As inscrições no site estão abertas até a próxima sexta-feira, Stoliar. Fara, eu continuo com você. Agora falando de saúde, o Ministério da Saúde já informou que entregou mais de 800 respiradores para os estados? É verdade, esses números foram apresentados durante uma entrevista no Palácio do Planalto nesta segunda-feira por secretários do Ministério da Saúde. 16 estados receberam até o momento 823 respiradores. As maiores quantidades foram enviadas para o Rio de Janeiro, seguido de Pará, Amazonas, Ceará e Pernambuco. Desde o início da pandemia, Ceará e Maranhão foram os que mais tiveram leitos disponibilizados pelo governo federal. Essa ajuda aí incluiu ainda equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. O secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Elcio Franco, explicou que o Ministério também deve providenciar licitações para alugar 2.000 leitos, embora tenha ressaltado que essa não é uma atribuição federal. São 540 leitos de UTI que foram contratados e distribuídos até o momento. Leandro Stoliar. Tá certo. Obrigado, Fara. Boa noite para você e bom descanso. E nessa segunda teve a estreia da Live JR, uma série de entrevistas com personalidades da política brasileira, transmitidas pela Record News, pelo portal R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Na primeira conversa, o jornalista Eduardo Ribeiro falou com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O agro talvez um dos poucos segmentos que vai poder, na retomada do coronavírus, né, depois que passar essa crise de sanidade e a crise econômica que, por conta disso, pode vir, eu acho que o grande motor da economia brasileira será o agronegócio. Então, a gente vem trabalhando aí, pensando já no pós-coronavírus, para ver como é que o agro pode contribuir mais ainda do que ele já contribui para esse país maravilhoso e que tem essa vocação para o agronegócio. O pior já passou no agronegócio, porque eu sei que a senhora enfrentou alguns excessos, como prefeitos, por decreto, proibindo a colheita dentro da fazenda ou escoamento da soja para um determinado silo. Isso já passou ou a senhora ainda enfrenta esse tipo de problema? Olha, boa parte disso já passou. Cada dia nós temos novos desafios, né? Desafios aí importantes. Agora, nós tivemos, com o decreto que o presidente assinou, colocando todos os segmentos do agronegócio como serviços essenciais, isso fez com que houvesse uma harmonização muito grande. Hoje nós temos alguns problemas, mas aí são problemas da ordem com os frigoríficos, né? Porque essas indústrias têm muita gente trabalhando e, com o vírus se espalhando, com certeza, algumas empresas têm hoje pessoas que estão com o Covid, e isso faz com que as precauções fiquem maiores. De certa maneira, o hábito do brasileiro de consumo
foi obrigado a ser alterado. Tem uma série de produtos com restaurantes fechados que não estão sendo pedidos na mesma ordem. A senhora tem visto isso em que medida? Eduardo, a gente vem acompanhando, por exemplo, todas as cadeias. Nós montamos, desde o início, um gabinete de controle e do dia a dia. Então, a gente vem acompanhando todos os segmentos, né? A gente já sabia, lá desde o início, que nós teríamos alguns produtos que teriam uma alta de preço, porque a oferta talvez ficasse menor, e depois, quando ela se regularizasse, isso cairia. Aconteceu isso com os ovos, aconteceu isso com o leite. No primeiro momento, a população fez o quê? Vamos para o distanciamento social, vamos para a quarentena. Todo mundo foi para o supermercado, comprou tudo que podia e se abasteceu, fez estoque. O presidente tem conversado mais com partidos. Que efeito se tem, sobretudo para o seu setor? Eu acho que o diálogo é sempre importante. E o presidente, abrindo esse diálogo novamente, conversando com todos, eu acho que as coisas podem fluir. O Brasil precisa muito hoje dos três poderes, né? Neste momento delicado, né, que vive o mundo, e o nosso país não é diferente, no nosso país não é diferente, eu acho que o presidente precisa ouvir, precisa dialogar, precisa mostrar o que é importante das ações que o governo precisa do parlamento, e se o parlamento não vota, né, esses projetos de lei ou essas medidas provisórias, fica muito difícil. A gente tem falado com os vários segmentos, tentado ouvir, tentado resolver o problema, porque neste momento é hora de ter paz. A paz social é fundamental para que a gente passe esse momento difícil que o Brasil vem vivendo. E vocês podem ter certeza que o agronegócio brasileiro tem trazido a paz para as nossas cidades. E você pode acompanhar a Live JR todas as segundas e quintas-feiras, às 5 da tarde, com transmissão pela Record News, pelo portal R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Vamos conferir o levantamento mais recente da Covid-19 no Brasil, dados atualizados do Ministério da Saúde. Aqui no nosso telão, o Brasil tem, nesse momento, 16.792 mortes por Covid-19, com 254.220 casos da doença. 674, a gente tem aqui também no telão, 674 registros só nas últimas 24 horas. No segundo telão aqui para mim, são 100.459 pessoas recuperadas até o momento no Brasil, com 136.969 em acompanhamento nesse momento. Vamos trocar o telão. Em São Paulo, a gente tem até agora 4.823 mortes, continua sendo o estado mais castigado pela doença, com 63.066 casos confirmados, seguido pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro voltou a ser o segundo estado com mais casos, que tem hoje 26.665 casos confirmados e 2.852 mortes. Entre os países mais afetados pela Covid-19, o Brasil é o que registra o menor número de casos por milhão de habitantes. A Espanha tem até o momento 5.950 casos por milhão de habitantes, seguida pelos Estados Unidos, com 4.668, Itália, 3.735, logo depois vem o Reino Unido, com pouco mais de 3.600 casos, Rússia, com 1.992, e aí sim o Brasil, com 1.156 casos por milhão de habitantes. O Ministério Público Federal abriu investigação para apurar um suposto vazamento de informações na Operação Furna da Onça da Polícia Federal. Quem tem as informações ao vivo é o Marcos Marinho, lá do Rio de Janeiro. Marcos, boa noite para você. Boa noite, Leandro. O procurador Eduardo Benones disse que há notícias de novas informações que precisam, de novas provas que precisam ser investigadas. Ele se referiu a uma entrevista do empresário Paulo Marinho, que disse que o senador Flávio Bolsonaro recebeu informações privilegiadas sobre uma operação da Polícia Federal. O alvo dessa operação era o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz. A Polícia Federal já abriu inquérito para investigar o caso e a Procuradoria-Geral da República pediu para ouvir Paulo Marinho. O senador Flávio Bolsonaro disse que Paulo Marinho quer prejudicá-lo, porque ficaria com a vaga dele no Senado. Ele é suplente de Flávio Bolsonaro. E Flávio questionou ainda por que o empresário só resolveu falar sobre isso agora, no momento em que se lança pré-candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB.
O Ministério Público Federal já pediu à Justiça Federal o desarquivamento do inquérito que investiga o suposto vazamento de informações privilegiadas. Leandro. Vamos acompanhar, né, Marcos? Boa noite para você. Vamos mudar um pouco de assunto? Uma auditoria nas contas do Cruzeiro revelou uma série de irregularidades. Quem tem informações sobre esse caso é a Virgínia Nalon, lá de Belo Horizonte, ao vivo. Virgínia, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite para você. O relatório recebido pelo Ministério Público analisou transações financeiras entre dezembro de 2017 a dezembro de 2019. Entre as irregularidades encontradas está a oferta de direitos econômicos de atletas profissionais e da base, como garantia de transações financeiras, o que é proibido pela FIFA e pela CBF. Os jogadores do time fizeram nesta segunda uma nova bateria de exames para detectar o coronavírus. Conforme o resultado, a diretoria já planeja a volta aos treinos, o que já vai acontecer nesta terça-feira com outro time aqui de Belo Horizonte, o Atlético Mineiro. A equipe profissional do clube já começa as atividades na parte da manhã. Todos os exames realizados na semana passada apresentaram resultados negativos para a presença do novo coronavírus. Leandro. Que bom, né? Obrigado, Virgínia. Boa noite para você. O governador do estado de Roraima está com coronavírus. Hora de saber mais notícias do Brasil com o giro de repórteres do Jornal da Record. O governador do estado de Roraima, Antônio Denário, utilizou as redes sociais para informar a população que testou positivo para o coronavírus. Ainda no vídeo divulgado pelo governador, ele disse que deve continuar trabalhando através do sistema home office e que vai cumprir a quarentena, conforme determinação do Ministério da Saúde. Aqui em Roraima, mais de 1.900 casos já foram diagnosticados com a doença. O prefeito de Salvador determinou nesta segunda protocolos em lojas e shoppings para a futura reabertura do comércio. Os centros de compra poderão funcionar no esquema de drive-thru e barracas de rua deverão garantir distanciamento de 2 metros. Outra novidade é que, a partir de quarta-feira, 3 bairros da capital baiana devem adotar medidas mais duras de isolamento. O decreto tem validade de 7 dias, mas pode ser prorrogado se os casos continuarem subindo muito e a aglomeração nas ruas permanecer alta. O governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado, fez uma live com mais de 30 prefeitos daqui do estado para discutir a situação de cada município no enfrentamento ao novo coronavírus. No estado todo, são 71 mortes pela Covid-19 e mais de 1.700 pessoas contaminadas. O governador está preocupado com a queda da taxa de isolamento, que caiu de 70% no início para 37% nos dias atuais. A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam para essas pessoas. A campanha quer manter a ajuda social do projeto no sertão nordestino e estender a ainda mais pessoas. A Fundação Getúlio Vargas divulgou que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, recuou. Aqui no nosso telão, a queda foi de 1,2% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em março, quando a pandemia do coronavírus começou no Brasil, a queda foi de 5,3%, isso comparado a março de 2019. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. A justiça italiana negou nesta segunda-feira um pedido de Cesare Battisti para sair da cadeia. Condenado à prisão perpétua por assassinato, o italiano de 65 anos queria progredir para o regime domiciliar em função da pandemia do novo coronavírus. A defesa alega que ele sofre de hepatite B e infecção pulmonar. A juíza entendeu que Battisti tem boa saúde e não há risco de contaminação na cadeia. E enquanto anunciam o avanço de uma possível vacina, os Estados Unidos tentam estratégias para reduzir a contaminação. O número de mortes por Covid-19 no país já passa de 90 mil. Quem tem os detalhes é a correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite para você. Olha, por aqui, mais de 280 mil pessoas já se recuperaram
do coronavírus. A Agência de Saúde norte-americana planeja um estudo com mais de 300 mil pessoas para rastrear as novas contaminações. A partir de julho, voluntários de 25 regiões metropolitanas terão sangue testado em busca de anticorpos. As pesquisas podem indicar de fato quantas pessoas já foram infectadas e as cidades mais afetadas. Aqui em Nova York, por exemplo, as taxas de mortalidade em bairros mais pobres chegam a ser 15 vezes maior do que em regiões mais ricas. Segundo os dados, negros e latinos são as maiores vítimas. E a notícia sobre uma vacina para a Covid-19 fez as bolsas americanas fecharem com a maior alta das últimas 6 semanas. O índice Dow Jones se valorizou quase 4%, Leandro. Tá certo, obrigado, Heloísa. Boa noite para você. A gente vai continuar falando de economia. A onda de otimismo chegou ao mercado brasileiro. O dólar terminou o dia em baixa. A queda aqui no nosso telão foi de 2,09%. E a moeda americana foi vendida a R$ 5,71. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 4,69%, ficou acima dos 81 mil pontos. Cerca de 100 países devem entrar com um pedido de investigação independente para saber se a China agiu ou não de forma correta no combate ao novo coronavírus. Quem tem mais informações é a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Cíntia, boa tarde. Oi, Leandro. Bom, o presidente chinês diz que está de acordo com uma investigação liderada pela OMS, mas somente quando a pandemia já estiver controlada. Xi Jinping ainda voltou a afirmar que o país não escondeu dados sobre o surto de coronavírus. A China também promete doar mais de 11 bilhões de reais nos próximos anos para ajudar nos esforços contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante a Assembleia da Organização Mundial de Saúde, que contou com líderes de Estado. E a Coreia do Sul anunciou que pessoas que testaram positivo novamente para o coronavírus não podem mais transmitir a doença. O país realizou análises epidemiológicas e de laboratório em centenas de pacientes. Leandro. Obrigado, Cíntia. Vamos para a Europa agora. Na Itália, salões de beleza e lojas puderam reabrir nesta segunda-feira após semanas em quarentena. Apesar disso, medidas de segurança, como o distanciamento social e uso de máscaras, seguem obrigatórias. Já o turismo no país, segundo o governo, deve voltar a partir do dia 3 de junho. Pela primeira vez em meses, a Itália registrou menos de 100 mortos pelo novo coronavírus em um dia. E na Espanha, os principais clubes de futebol voltaram aos treinos. No Real Madrid, os brasileiros Marcelo, Éder Militão e Casemiro participaram de atividades de finalização. O Atlético de Madrid também treinou no campo e alguns jogadores utilizaram máscaras. No Barcelona, um trabalho de higienização foi feito nos vestiários, enquanto Messi, o brasileiro Arthur e os outros atletas estavam no gramado. O campeonato espanhol deve recomeçar no dia 12 de junho. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações, se você acompanha no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. A gente se vê e boa noite.